Hoje é quarta-feira, né? Eu ia falar quinta, porque essa semana tem feriado, a gente está no espírito da quinta, mas hoje é quarta ainda. Quarta-feira, dia 18 de novembro. A gente hoje tem aula de História, Português e Artes, tá? Prestando atenção que hoje de Artes é o nosso último trabalho do trimestre. Também não é a nossa última aula de Artes não, porque semana que vem tem uma aula bônus, surpresa. Mas que não vai ter trabalho valendo ponto. Na verdade, esse trabalho de hoje é o nosso último trabalho pontuado de arte. Então, você vai ter que dar uma olhada lá na plataforma de arte, na aba de atividades, se você fez todos os trabalhos. Eles estão numerados, primeiro, segundo, terceiro, quarto, se eu não me engano, esse é o nono, tá? E ele vale 5 pontos. Mas vamos por partes. A gente vai ter aula de história, o gabarito já está na plataforma e eu vou agora continuar com o nosso conteúdo. A gente ontem até conversou no Meet, né, sobre essa aula que a gente teve, né, passada, que fala justamente sobre isso tudo que a gente vem falando da consciência negra, né? Até tô aqui com a minha homenagem, tô gostando desse estilo, acho que depois que passar a pandemia, que puder usar brincos grandes novamente, eu vou aderir. Então vamos lá. Que a humanidade, até esse momento, acredita-se que surgiu na África, né? Que os primeiros homens da evolução surgiram na África. A gente tem como prova concreta um fóssil humano, o mais antigo já encontrado no mundo, que foi achado na região da Namíbia, que fica na África. E dali, como esses povos sempre foram povos nômades, povos que andavam, que buscavam comida, que buscavam abrigo, eles se espalharam pelo mundo, né? Essa migração do homem pelo mundo tem várias hipóteses. E eu até comentei ontem no Meet que a hipótese ela é uma posição que fica entre a verdade e a mentira, né? A hipótese é uma possibilidade. Ela pode ser comprovada e aí ela vai ser verdade, ou ela pode não ser comprovada e aí ela vai ser mentira, né? Então a hipótese são ideias, são possibilidades que os cientistas, dentro dos conhecimentos que eles já têm, dentro das informações que eles já têm, eles criam para que esse homem tenha saído da África e tenha se espalhado pelo mundo. É claro que o homem se espalhar pela Europa, pela Ásia, né, pela Índia, é mais fácil de entender, porque existe ligação terrestre entre esses continentes. Agora, como esse homem veio parar na América, já que a América é um continente separado dos outros por um oceano? Como esse homem foi parar na Oceania, que é completamente separado de qualquer outro continente por oceano? Então, isso tudo são hipóteses, certo? Então, vamos continuar aí na página 163, que ele vai falar justamente sobre isso, os caminhos até chegar ao continente americano. Então, o texto a seguir traz informações sobre as últimas descobertas científicas a respeito do povoamento da América do Sul. Leia-o com atenção. Há mais de 17 mil anos, não mais 15 mil, quer dizer, havia um conhecimento que era 15 mil anos. Agora eles já aumentaram esse tempo. Eles já sabem que foi há mais de 17 mil anos, quer dizer, mais de 2 mil anos, né? Os primeiros humanos cruzaram o Estreito de Bering para povoar o Novo Mundo. Tá aí no glossário o Novo Mundo. O DNA fóssil indica que os integrantes daquela corrente migratória, ou seja, daquelas pessoas que vinham migrando, tinham afinidade com os povos da Sibéria e do norte da China. Uma vez na América do Norte,
é o que revela o novo estudo, os descendentes daquela corrente migratória se diversificaram em duas linhagens há cerca de 16 mil anos. Os membros destas linhagens acabaram separadamente por se expandir para a América Central ao cruzar o Istmo do Panamá. O Istmo do Panamá também é uma região com água, né, que separa a América do Sul da América Central, e povoaram a América do Sul. Então, ele quer dizer que a gente tem aí uma linhagem, quer dizer, um determinado povo que veio da Sibéria pelo DNA, ou seja, pela característica que encontraram no núcleo das células, é uma coisa bem específica, né? E que ao chegarem ao norte da América, eles se diferenciaram em dois grupos, que se diversificaram, se expandiram de maneira diferente. Aí a gente tem aqui nesse mapa, que eu vou acompanhar aqui vocês aí, porque o mapa é muito pequeno, né? Justamente a linhagem, as linhagens que, como elas se expandiram. Então, olha só, a gente tem ali em lilás duas setas vindo do Estreito de Bering, lá em cima. Grupos que atravessaram o Estreito de Bering. Aí tem ancestral A e ancestral B. O ancestral B, eles foram para o Ontário do Sul antigo. E ali eles formaram uma civilização. O ancestral B, ele se dividiu novamente. O ancestral A, desculpa, se dividiu novamente em Anzinc 1, que ficou aqui, e uma parte que foi para as ilhas do Canal da Califórnia. Dali eles foram para Belize, né, que foi uma geração substituída. Então ali tem um círculo vermelho. Depois eles foram uma parte para o Brasil e uma parte para Los Rieles, né? Essa primeira parte que foi para o Brasil foi para Lagoa Santa, justamente lá onde eu morei, lembra que eu contei para vocês? Pois é, onde foi encontrado o fóssil mais antigo brasileiro. Então, por isso, é esse estudo, tá? Daí, a gente tem a primeira ascendência sul-americana, que está em verde, que se espalhou pela América do Sul, e a ascendência tardia dos Andes Centrais, que é aquele que está em marrom, ali também vindo do ancestral A, mas parando na região do Peru, ok? Então, Anzique 1 é o nome dado ao fóssil de mais de 12 mil anos de um bebê encontrado no território que corresponde aos Estados Unidos. Ele é do mesmo grupo migratório representado pela seta roxa. Então, isso faz com que eles acreditem que, além da era glacial, que teria congelado o Estreito de Bering, mais uma prova para essa hipótese. Porque esse fóssil desse bebê, do Anzique, que foi encontrado lá nos Estados Unidos, ele tem o mesmo DNA dos fósseis encontrados na China e na Sibéria. Então, isso faz com que a gente acredite que esses povos da China e da Sibéria vieram realmente para a América do Norte, certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Ai, tia, isso é complicado, né? Mais ou menos, eu acho interessante. Vamos lá. Então, agora ele vai explicar para você o que é DNA. O DNA é a sigla do nome ácido desoxirribonucleico. É uma substância presente nas células que carrega todas as informações sobre a aparência e o funcionamento dos seres vivos. Ou seja, todo ser vivo tem um DNA, ok? Muito bem. Aí, diante dessa explicação, para você que está assistindo o vídeo, que ouviu a explicação e que está lendo o texto com atenção, você vai conseguir responder
a número 6, a número 7 e a número 8. Ok? Vamos então agora para a migração na antiguidade. A migração na antiguidade. Quando uma pessoa migra de uma região a outra, leva consigo a sua cultura. Verdade, né? Para onde eu for, eu vou levar comigo a minha cultura. Da mesma maneira, ao entrar em contato com pessoas diferentes, ela aprende novos costumes e ajuda a modificar o lugar em que passou a viver. É aquilo que a gente fala, ninguém ensina sem aprender, né? Toda vez que eu entro em sala de aula e que eu vou ensinar alguma coisa, eu aprendo também. Toda vez que a gente entra na aula ao vivo, eu ensino e eu aprendo com vocês. Vocês ensinam e vocês aprendem comigo. A aprendizagem, ela é uma via de mão dupla. Não existe o ensino sem aprendizagem, né? A pessoa que ensina também aprende. E isso acontece há muito tempo, sempre aconteceu e sempre foi assim, e sempre vai ser assim, porque as pessoas trocam informações, né? Então, toda vez que a gente ensina, a gente também aprende. E aí, vamos conhecer alguns processos migratórios na antiguidade. Um dos registros que tratam desse período da história é a Bíblia. Então, vejam como é importante a Bíblia. Não somente na religiosidade, mas também na história. Porque a Bíblia é um livro muito antigo que conta fatos cotidianos daquela época, né? A Bíblia não foi escrita por Jesus, a Bíblia foi escrita por homens que viviam na época de Jesus. Então, ele conta fatos históricos daquela época. Vamos lá. A migração descrita na Bíblia. Os textos bíblicos que falam sobre migrações mencionam que o povo hebreu, liderado por Abraão, deixou a cidade de Ur, na Mesopotâmia, por volta do século XVIII a.C. e estabeleceu-se em Canaã, certo? Isso foi um fato que é contado na Bíblia. Então, aqui vocês têm a ruína do antigo portão da cidade de Canaã, onde atualmente é o Estado de Israel. Lembram-se que a gente falou que na antiguidade as cidades eram cercadas por muros para se protegerem-se das doenças, que inclusive a gente contou a história de quem tinha lepra, era colocado para fora do muro e vivia fora das cidades, porque as pessoas tinham medo de contaminação. Então, aqui são as ruínas do antigo portão de Canaã. Ainda segundo a Bíblia, os descendentes de Abraão mudaram-se para o Egito. Lá foram escravizados, como a escravidão é antiga, né? Por 400 anos, quando Moisés os libertou. A viagem pelo deserto de volta a Canaã durou 40 anos. A migração e a influência religiosa e cultural. Conforme vimos no caderno 2, há mais de 4.000 anos, no Vale do Rio Nilo, norte do continente africano, se desenvolveu a civilização egípcia. Já estudamos isso lá no livro 2, né? Outras civilizações também se formaram em áreas próximas, como a antiga região da Núbia e da Etiópia. Nós vimos ali aquelas civilizações que se formaram próximo aos rios, certo? Por causa dos diferentes povos que ali viviam, essas regiões desenvolveram culturas, línguas, crenças religiosas e organizações próprias. O texto da próxima página explica como a migração humana influenciou a troca cultural na região. Ele usa como exemplo a expansão da religião cristã, levada para diferentes sociedades por praticantes do cristianismo que migravam de um lugar para o outro. Antes de virar para a próxima página, eu quero lembrar também que a gente falou sobre isso com a utilização do Rio Nilo como transporte, né? Que a gente falou que as pessoas iam de barco pelo Rio Nilo para vender, para trocar as suas mercadorias, e nessa venda, nessa troca, existia uma troca cultural também, tá?
Então vamos ver como é que a religião influenciou nessa troca. Desde o ano 100, já havia cristãos em Alexandria, no Egito. E no século IV, o evangelho era pregado na Núbia. Na Etiópia, ao sul da Núbia, o cristianismo chegou principalmente pelo Mar Vermelho. Olha a importância do transporte marítimo naquela época. Essas regiões eram habitadas por povos oriundos da Península Arábica, misturados com populações originárias do continente africano. Foi pelos portos do Mar Vermelho e pelo Istmo de Suez que tantos cristãos como os árabes penetraram no continente africano. Então aqui ele vai mostrar para vocês a Palestina, o Istmo de Suez, né? A Alexandria, o Mar Vermelho, tá vendo? Aqui o Mar Mediterrâneo, que a gente já tinha estudado, o Egito, o Rio Nilo, a Núbia, a Etiópia, a Península Arábica. Então, as pessoas penetraram na África através desses caminhos. Então, agora vocês vão sublinhar no texto trechos que demonstram a presença de imigrantes no continente africano. Dá uma lida lá no texto. Como que as pessoas de outras religiões modificaram a cultura do local ao entrarem no continente africano? O que a gente está falando? Da modificação através da religião cristã, né? Então, os cristãos, eles iam nessa migração para pregar o evangelho e disseminar o cristianismo. Vamos lá então, ainda estou dentro da página? Estou. Ih, vai muito ainda. Vamos lá. Migração e expansão do conhecimento. A gente estava falando de religião. Agora a gente vai falar de conhecimento. No continente africano, diferentes sociedades do passado desenvolveram conhecimentos em diversas áreas, por meio do contato com outros reinos e povos. Seus saberes se expandiram e influenciaram grupos de muitas regiões. No Egito Antigo, por exemplo, as técnicas médicas eram bastante desenvolvidas. Os especialistas egípcios realizavam cirurgias, além de conhecer substâncias cicatrizantes e anestésicos. Olha só, já naquela época. A mumificação dos mortos também exigia um conhecimento profundo sobre o corpo humano e sobre os produtos que deveriam ser usados para a sua conservação após a morte. Então, esse povo ele já tinha um desenvolvimento de um conhecimento de medicina desde aquela época, certo? Aí tem aí uma foto de alguém mumificando uma pessoa morta. A medicina praticada pelos egípcios influenciou outros povos, como os gregos, que usaram alguns desses saberes para aprofundar seus conhecimentos. Os egípcios também desenvolveram a engenharia e principalmente com a construção das enormes pirâmides. E a metalurgia, está aí dentro do glossário, que é a transformação do metal em objetos, matéria que a gente está estudando agora em ciências, né? Entre outras tecnologias. Além dos egípcios, outros povos africanos influenciaram as sociedades com seus conhecimentos. O texto da página seguinte traz informações sobre uma das especialidades dos povos bantus da África. Leia-o com atenção. Os povos bantus, eles habitavam a região central do continente africano, certo? Então vamos lá. Os bantus, eram conhecidos como o povo que detinha o segredo da metalurgia. Exímios metalurgistas que conheciam e controlavam a temperatura do forno e a composição do material para a fundição, considerados superiores à indústria europeia da época. Olha só,
E esse povo foi feito escravo. E ninguém respeitou o que eles sabiam. Na verdade, se aproveitaram. E vocês vão ver isso no vídeo de artes, tá? Que a escravidão do povo africano teve muito interesse em saber, em tirar deles o conhecimento que eles já tinham. Vocês vão ver isso hoje no vídeo. Então, vamos lá. Observe no esquema alguns conhecimentos técnicos desenvolvidos pelos povos africanos. Então, tem aí, ó, no Império de Mali, eles possuíam conhecimentos avançados de astronomia. Muitos desses conhecimentos só foram descobertos na Europa no século XVII. Império de Songhai, criaram várias técnicas de irrigação para aperfeiçoar o cuidado com as lavouras. O Império de Monomotapa, criadores de animais e comerciantes. O povo Zulu, especialistas em estratégia de guerra e armamento. O Reino do Congo, especialistas em forjar ferro e outros metais, principalmente para produzir ferramentas. O Reino de Yorubá, dominavam várias técnicas, como olaria, que é a feitura de tijolos, tecelagem, serralheria e metalurgia. O Reino de Ashanti, eram comerciantes e produziam bebidas com especiarias locais. O Império de Gana, eram ótimos na extração do ouro e por isso produziam muitas máscaras, muitas joias e máscaras com esse material. Então, vocês olhando tudo isso, vocês vão responder o número 3, tá? Na 169, tem um jogo que chama Ioté, que é um jogo desenvolvido pelos povos africanos que está na matemática. É um jogo de raciocínio. Como nós não estamos na escola, nós não poderemos jogar. Mas eu sugiro que vocês joguem, que vocês leiam e joguem em casa, com o irmão, com o primo, com o pai, com a mãe, no final de semana. E depois me contem o que vocês acharam, tá bom? Vamos lá. Consequências da migração. Como vimos ao longo da história dos seres humanos, a migração esteve presente na busca por alimentos, locais de moradia, proteção e outros aspectos necessários à sobrevivência. Então, quando eu perguntar por que o povo migrava de um lugar para o outro? Para procurar alimento, moradia, segurança, né? Ok? Nessas jornadas, o contato entre diferentes povos contribuiu para a circulação de costumes, ideias e conhecimentos em várias partes do mundo. Por isso que nós não somos tão diferentes assim de outros povos, né? Temos as nossas diferenças, as nossas peculiaridades, mas temos também muitas coisas em comum, porque existe essa troca de cultura. Por isso, a migração pode ter várias consequências, tanto para o local de origem das pessoas, quanto para a região de destino. Ao migrar, as pessoas absorvem elementos da cultura, dos conhecimentos e das técnicas do outro, e compartilham seus saberes e cultura. Entretanto, a não aceitação das diferenças culturais pode resultar em conflitos, que era o que acontecia muitas vezes com algumas tribos indígenas hostis, que falam, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil. Porque nem todos foram receptivos como os tupis-guaranis, né? Os botocudos, por exemplo, eram muito mais hostis, então eles não aceitavam a cultura europeia e eles acabavam guerreando para protegerem a própria cultura e para não aceitarem a imposição dos portugueses, certo? Então vamos lá. Na trilha do tempo, quando os primeiros humanos começaram o seu processo de migração, não havia meios de transporte.
usando a inteligência e a capacidade de raciocínio, desenvolveram instrumentos que facilitaram a sua vida e garantiram melhores condições de sobrevivência. No livro anterior, ele fala caderno, mas eu vou falar livro para a gente ter certeza que é no livro 3. Aprendemos sobre meios de transporte relacionados à exploração de territórios e ao comércio. Entre eles estão aqueles usados pelas pessoas para se mudar de uma região para outra, como os mostrados na linha do tempo a seguir. Então, vamos lá. Há 70 mil anos atrás, eu estou agora na linha do tempo aqui, ó. Há 70 mil anos atrás, como ainda não haviam domesticado os animais, os primeiros humanos percorriam longas distâncias a pé. Com certeza, eles desenvolveram materiais para proteger os pés, instrumentos para se defenderem de animais, né? Mas eles percorriam distâncias a pé. Há 6 mil anos atrás, os animais de carga, como cavalos e jumentos, começaram a ser domesticados e foi possível atravessar grandes distâncias mais rapidamente. Há 5 mil anos atrás, na antiguidade, povos como os egípcios, fenícios e os sul-americanos viajavam em embarcações para regiões mais distantes. Então, eles começaram a dominar as águas, os mares, os rios, né? No século XX, já bem mais próximo, muitos séculos depois, certo? As pessoas ainda utilizam embarcações, como os imigrantes chegaram ao Brasil em 1907, só que dessa vez em embarcações muito maiores, muito mais seguras e muito mais rápidas, né? No século XXI, após a invenção do avião, as viagens ficaram muito mais rápidas, como a feita por imigrantes venezuelanos na imagem de 2018, aí nessa linha do tempo. Então, vocês vão responder, diante dessa linha do tempo, essa pergunta que está aí feita, que eu não vou ler, porque vocês precisam ler. Vão fazer o para casa e o ponto de chegada, certo? Depois a gente continua. Um beijo e até a próxima aula.